os alunos e alunas do CETADEM, do curso básico em Teologia. Estamos dando início a uma nova matéria, uma nova disciplina do currículo do curso básico em Teologia do CETADEM, que é a matéria de livros históricos. Já estudamos na primeira matéria a respeito da bibliologia, na segunda matéria estudamos o Pentateuco e agora, dando continuidade aí ao estudo panorâmico dos livros da Bíblia, vamos estudar a partir de hoje os livros históricos. Serão 5 aulas estudando os livros históricos. Esse conjunto de livros é chamado de livros históricos. Nós louvamos a Deus pela vida de cada aluno, cada aluna que chegou até aqui e tenho certeza que vai ser uma bênção o estudo desses livros da palavra de Deus. A Bíblia diz em Romanos que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, foi escrito para nos ensinar coisas úteis e importantes. Então, temos muito que aprender com os livros históricos. Na disciplina anterior, no Pentateuco, vocês estudaram lá e terminaram o Pentateuco com Moisés nas campinas de Moabe, de frente ao Rio Jordão, às margens do Rio Jordão, de frente a Jericó. E vocês sabem que Moisés não entrou na Terra Prometida, e ali, o livro de Deuteronômio, é muito importante, irmãos, no estudo dos livros bíblicos, especialmente, aliás, todos os livros bíblicos, não somente os livros históricos, mas todos os livros bíblicos, é muito importante que vocês tenham ideia da cronologia dos fatos e tenham a ideia da época em que as coisas aconteceram. Isso é muito importante. Por exemplo, o livro de Deuteronômio, tudo que está escrito no livro de Deuteronômio, na verdade, o livro de Deuteronômio é uma compilação de vários discursos e várias pregações de Moisés, relembrando ao povo a respeito da lei, e ali ele cita, por isso que chama repetição da lei, cita várias coisas que já estão escritas lá em Êxodo, Levítico e Números. E os fatos registrados no livro de Deuteronômio aconteceram ou ocorreram num período curto de 40 dias. Então, tudo que está escrito no livro de Deuteronômio aconteceu num período de 40 dias. Já no caso do livro de Números, que é o anterior a Deuteronômio, Números, os fatos narrados no livro de Números aconteceram durante um período de aproximadamente 38 anos e meio. 38 anos e meio de peregrinação do povo de Israel no deserto estão registrados ali no livro de Números. E vocês sabem que eles andaram 40 anos no deserto. Se 38 anos e meio está registrado em Números, então Êxodo e Levítico é apenas 1 ano e meio. Então, os livros de Êxodo e Levítico são acontecimentos ali que ocorreram na planície ali no Monte Sinai, na planície do Sinai, onde Moisés deu a lei ao povo, enfim, ensinou o povo a cultuar a Deus, a ser crente e etc. Agora nós vamos entrar nessa seção da Bíblia chamada de livros históricos, é uma parte muito extensa. Na lição de número 1, vamos falar sobre a conquista de Canaã, que é basicamente o livro de Josué. Mas primeiro, precisamos entender que os livros históricos, os chamados livros históricos, é uma sequência de 12 livros bíblicos, tá certo? Então, os livros históricos é uma sequência de 12 livros do Antigo Testamento, que vai de Josué a Esther. Então, depois de Deuteronômio, vem Josué e vai até Esther. Então, nós temos Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Chamo a atenção de vocês para a questão da nomenclatura dos livros, porque às vezes a gente faz uma confusão aí, troca as palavras, e ao invés de chamar 1 Samuel, às vezes a gente chama 1 Samuel.
ao invés de falar primeiro Crônicas, né, porque se refere ao primeiro livro das Crônicas, às vezes a gente chama no feminino, primeiras Crônicas, e não é assim, é primeiro Crônicas, porque está concordando com a palavra livro. Então, é primeiro Crônicas, primeiro Reis, segundo Samuel. No caso das epístolas paulinas, então aí você tem primeira epístola de Paulo aos Coríntios, né? Segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Então, é no feminino, porque está se referindo à epístola. Temos aqui a presença do professor Alex, do Pentateuco. Bem-vindo, professor Alex. Se quiser se dirigir à turma, dar algum aviso, dar alguma notícia boa aí para a turma, fica à vontade. Acho que ele não quer falar nada, não. Quer só assistir a aula. Então, vamos seguir em frente. Então, pessoal, esse período, né, que é contado e é narrado pelos livros históricos, nesse período todo, podemos subdividir em três períodos menores. No primeiro período, é o chamado período da teocracia. O tipo de governo era teocracia. Essa palavra teocracia vem de teo, que significa Deus, e cracia, que significa governo. Então, aqui é o governo de Deus. Então, como é que é essa teocracia? Na teocracia, Israel era governado diretamente por Deus, era governado diretamente por Jeová. Não tinha ainda sido estabelecido rei, príncipe, imperador, coisa desse tipo. A monarquia não tinha sido instituída ainda. Então, nós temos aqui os livros de Josué, Juízes e Ruth, que são os três livros que vamos estudar hoje à noite, né, do período da teocracia. Depois, nós, avançando na história de Israel, vamos para o segundo período, que é o período da monarquia. Então, a monarquia é um sistema de governo em que a autoridade máxima, o soberano que governa, é um rei, né, ou um imperador, ou um príncipe, né? Normalmente é um rei. Então, é a monarquia. Então, nesse período da monarquia, Israel era governado por seus reis. Então, esse período da história de Israel, o período da monarquia, está registrado aqui, ó, em 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. Com uma coisa muito importante para a gente entender, irmãos, que os dois livros, né, de Crônicas, 1º e 2º Crônicas, eles foram escritos após o cativeiro, muitos anos depois que os fatos aconteceram. Já os livros dos reis e os livros de Samuel foram escritos no período dos acontecimentos. Então, vocês vão perceber que várias coisas que estão escritas no livro dos reis também se repetem no livro das crônicas. Então, tudo que você for ler e estudar sobre os reis de Israel, é bom que você leia a passagem lá no livro dos reis, mas que você leia também a passagem paralela no livro das crônicas, porque aí você um complementa o outro, tá bom? E o terceiro período da história de Israel, narrado aqui nos livros históricos, é o período do cativeiro. Nesse período, tipo de governo, por que cativeiro? Porque Israel estava governado por povos estrangeiros. Então, esse período do cativeiro, ele começa ali... primeiro teve a queda, nós vamos estudar isso depois, a queda do Reino do Norte, depois, em 722 a.C., depois, em 586, teve a queda do Reino do Sul, o povo foi levado cativo para a Babilônia, passou 70 anos cativos na Babilônia, depois retornou, e durante todo esse período, Israel era governado por povos estrangeiros. Então, temos aqui os livros de Esdras, Neemias e Ester. Então, gente, vamos hoje estudar os livros de Josué, Juízes e Ruth. Josué, né, foi o sucessor de Moisés.
A história, preste muita atenção nisso. Eu vou chamar muito a atenção de vocês para essa questão das datas, das cronologias, dos períodos, porque é muito bom para a gente se situar no tempo. Como eu falei para vocês, Êxodo e Levítico foi um período de 1 ano e meio de acampamento na Península do Sinai. Números foi 38 anos e meio de peregrinação no deserto. E Deuteronômio foi apenas 40 dias de acampamento nas campinas de Moabe, de frente ao Rio Jordão. Já no caso do livro de Josué, a história narrada no livro de Josué compreende um período de aproximadamente 30 anos. É um período histórico de 30 anos, podendo ser subdividido em duas partes. Os primeiros 7 anos foram de batalhas e de conquistas, campanhas iniciais, onde as 12 tribos estavam unidas, conquistando as terras, e depois que repartiram as terras, sucederam aí 23 anos em que cada tribo ia batalhar para defender o seu próprio território. Então, o livro de Josué é um período de 30 anos da história de Israel. Os personagens principais do livro de Josué são israelitas da segunda geração, aguardando às margens do Rio Jordão, lá nas campinas de Moabe, o momento da sua entrada inicial na terra prometida, que é a terra de Canaã. Isso aqui, irmãos, é muito interessante. Vocês sabem que aquela geração de pessoas adultas que saíram do Egito, as pessoas que tinham a idade de 20 anos para cima, elas saíram do Egito, só que esse povo, ele foi um povo incrédulo, eles não creram na promessa, depois que os espias foram ali espiar a terra prometida, um espia de cada tribo, somente Josué e Caleb que creu. Os demais infamaram a terra, e semeou incredulidade no meio do povo, e foi aquela tragédia. Então Deus decidiu puni-los ali no deserto e matar toda aquela geração de pessoas adultas, de 20 anos para cima. Então, quando Moisés chega com o povo lá nas margens do Rio Jordão, que povo era esse? Eram os jovens que saíram do Egito, porque eram pessoas da segunda geração, pessoas que, na época que saíram do Egito, eles eram crianças e adolescentes, eram pessoas de 20 anos para baixo, quando saíram do Egito. É claro que, depois de 40 anos rodando no deserto, eles já eram pessoas aí que tinham até 60 anos de idades. Então, esses são os israelitas. Aqui nós temos um mapa para nos ajudar a se situar no espaço. É muito importante, nesses livros aí, históricos, a gente ter uma noção também da geografia, dos mapas, para poder a gente entender. Gente, a terra de Israel é uma terra muito pequena. Esse aqui é um mapa lá de Israel. Graças a Deus, tive o privilégio de visitar em 2016, há 5 anos atrás, eu fiz uma viagem lá para Israel, foi uma bênção, eu fui para o Egito, do Egito a gente entrou em Israel, uma viagem muito proveitosa. E essa terra é uma terra muito pequena, é um país muito pequeno, assim, do tamanho do estado de Sergipe. É muito pequenininho. E aqui nós temos a região norte, que é onde fica a Galileia, a região norte, onde fica a Galileia, a região central, que é a região de Samaria, e a região sul, que é a Judéia. Jerusalém fica aqui na Judéia, no sul, é uma cidade de altitude elevada, fica em cima do Monte Sião. Aqui nós temos o Mar da Galileia, aqui nós temos o Rio Jordão. O Rio Jordão nasce lá no norte, aqui em cima, passa pelo Mar da Galileia, e ele vem descendo aqui o Rio Jordão. Toda essa região é chamada de Vale do Jordão. É uma planície aqui bem grande, e o Rio Jordão deságua aqui no Mar Morto. E aqui não vai mais para canto nenhum. É chamado de Mar Morto porque aqui tem muito sal e não nasce vegetação devido à alta concentração salina. O Mar Morto é o lugar mais baixo da Terra. É o lugar mais baixo da Terra. A maior depressão da Terra é mais de 300 metros abaixo do nível do mar. Aqui fica o mar Mediterrâneo.
Então, aqui, nessa região, o Egito fica para cá, o Egito fica mais ou menos aqui, daqui para cá. Aqui nós temos as terras de Edom, Moabe e Amon. E aqui nós temos várias cidades lá de Israel. Né? Nós temos aqui a cidade de Ai, de Gibeão, a cidade de Jericó, e assim por diante. Então, no início do livro de Josué, o povo está acampado aqui nas campinas, né, nas campinas de Moabe, de frente a Jericó. Aqui está o Monte Nebo, que foi o monte onde Moisés morreu, onde ali Deus levou Moisés e sepultou Moisés em um lugar desconhecido que ninguém sabe até hoje aonde foi, nunca encontraram o corpo de Moisés. Então, os israelitas, eles peregrinaram no deserto, vieram aqui por baixo e subiu aqui a margem direita, a leste do Rio Jordão. Né? Essa parte esquerda aqui, a oeste, é a chamada Terra Prometida, propriamente dita, a terra de Canaã, vai do Rio Jordão, aqui no meio até o mar Mediterrâneo. E essa parte aqui, à direita, as terras de Moab, Edom, aqui embaixo, Edom, Esaú, né, irmão de Jacó, Edom, Moab e Amon. Hoje em dia, essa aqui é a Jordânia, o país Jordânia, essa região aqui. Então, vamos dizer assim, este é o cenário geográfico. Então, essa terra de Canaã, que é essa tira de terra, essa faixa estreita de terra que vai do Rio Jordão, a leste, até o mar Mediterrâneo, a oeste, é chamada de terra de Canaã. Essa palavra Canaã significa baixo ou plano, porque é uma grande planície que tem lá. Canaã foi o filho de Cã, né, que portanto, neto de Noé. Né? Cão era um dos filhos de Noé. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Os judeus, eles são descendentes de Sem. Os judeus são descendentes de Sem. Por isso que é chamado de semita. Os judeus são semitas. Daí aquela palavra antissemitismo. É o preconceito contra judeus. É chamado de antissemitismo. Antissemitismo, porque os semitas são descendentes de Sem, que era um dos filhos de Noé. Os judeus são descendentes de Sem. E Noé tinha um filho chamado Cão, ou Cã, que é o nome dele que dá nome a essa terra de Canaã. Essa expressão terra de Canaã, que está lá, por exemplo, em Salmo 105, versículo 11, se refere às terras situadas à margem ocidental ou a oeste do Rio Jordão, que era habitada pelos descendentes de Canaã. Então, vamos voltar mais uma vez aqui no mapa, para a gente não esquecer. Então, a terra de Canaã se refere a toda essa faixa de terra aqui comprida, que fica a oeste do Rio Jordão. O Rio Jordão fica aqui no meio. Deixa eu botar aqui o laser aqui, ó. O Rio Jordão fica aqui no meio, ó. Aqui é o Rio Jordão. Aqui é o Mar da Galileia. O Rio Jordão deságua no Mar Morto. É chamado mar, mas na verdade é um grande lago de água salgada, tá certo? Então, a terra de Canaã é essa terra aqui, que fica entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo. Agora aqui é mar mesmo, o Mar Mediterrâneo é mar mesmo. Essa região aqui, ela que hoje pertence à Jordânia, não é considerada a terra de Canaã. Era habitada pelos edomitas, moabitas e amonitas, certo? Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida até aqui? Então, essa expressão terra de Canaã se refere às terras situadas à margem ocidental ou oeste do Rio Jordão, que era habitada pelos descendentes de Canaã. Os romanos chamavam a terra de Canaã de Palestina, que quer dizer terra dos filisteus, né? Também tem esse nome aí, os romanos apelidaram também de terra dos filisteus ou Palestina. Os habitantes de Canaã. Quem eram os habitantes de Canaã? Os habitantes de Canaã
eram chamados de cananeus. Então, cananeu é o habitante de Canaã, da terra de Canaã. Essa terra era dividida em vários pequenos países ou cidades-estado, da cada qual com o seu próprio rei. Então, naquela época, cada cidade era como se fosse um reino independente. Inclusive, era muito comum as cidades serem muradas. Havia muros cercando as cidades, né? E ali tinha aquele povo. Então, era chamada de cidade-estado. É como se fosse um país, né? Com o seu próprio rei daquela cidadelazinha lá, pequena. Então, a terra de Canaã não tinha, assim, um rei que reinasse e governasse toda a terra, não. Cada cidadezinha tinha o seu próprio rei. Dessa terra, conforme Deuteronômio, capítulo 7, versículo 1, tinha vários povos ou nações, ou vamos dizer assim, várias etnias que habitavam na terra de Canaã, conforme Deuteronômio 7:1. Tinha lá os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Então, esses 7 eus aqui eram etnias, povos ou nações que habitavam a terra de Canaã. Inclusive, uns eram chamados de cananeus. Só que essa palavra cananeus se referia não somente à etnia dos cananeus, mas a todos esses outros também eram considerados cananeus. Nessa região, entre os cananeus, é claro que aquele povo era um povo idólatra. O único povo monoteísta que adorava o único Deus e o Deus verdadeiro eram os judeus, eram os hebreus. Mas os povos, essas nações ali de Canaã, eles eram idólatras. E o Deus principal de lá de Canaã era Baal. Essa palavra Baal significa dono ou senhor. E ele tinha uma esposa ou companheira chamada de Azerá. E Baal era considerado o principal deus da fertilidade. Era aquele que fazia a terra produzir para dar muitas colheitas, né? E numa sociedade rural, agrária, em que o que se produz é o que a terra dá, então era agricultura e pecuária, então você tinha ali o deus Baal, que era o responsável por prover toda a fartura, todo o alimento para aquele povo, segundo a crença idólatra dos cananeus. E havia várias formas de Baal, daí a expressão Baalins, lá de Juízes 2:11, por exemplo, os Baalins, ou seja, eram os vários tipos de Baal. Isso aqui, gente, era semelhante ao que a Igreja Católica faz hoje com a questão da Maria, mãe de Jesus, a chamada Nossa Senhora. Não é nossa porque nós só temos um Senhor que é Cristo. Maria era uma crente, era uma bênção, está lá no céu, e nós vamos para o céu quando ela está também. Mas ela não é Nossa Senhora. Mas observe que a Igreja Católica, ela coloca, né? Tem cada cidade, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Praga, Nossa Senhora de não sei de onde. Então, tem vários tipos de Nossa Senhora. Se você for contar aí na Igreja Católica, tem dezenas ou talvez até centenas de Nossa Senhora. Então, a gente fica perguntando quantas Marias existiram? Não era só uma que era a mãe de Jesus, mas de acordo com o lugar, com o povo, com o país, com a cidade, com a região, tem um nome diferente de Nossa Senhora. Isso aí não é novo, é muito antigo. Então, Baal, existia Baal Peor, Baal Zebub, Baal Zefon. Então, cada cidade tinha o seu Baal, né? Como essa história de padroeiro. Não existe na Igreja Católica a questão dos padroeiros. Cada cidade tem um padroeiro. Então, naquela época também, lá entre os cananeus, cada cidade tinha o seu, vamos dizer assim, padroeiro ou deus principal, né? E era normalmente uma das formas de Baal. Azerá, a deusa da fertilidade. Sua imagem era chamada também de poste ídolo, né? Poste ídolo. E era considerada aí a esposa ou companheira de Baal. Existia outra também, né? Deusa feminina aí, que era Astarote, significa esposa.
era a deusa da fertilidade e da guerra. E era, inclusive, nos cultos pagãos daquela época, existia muito a prática sexual como ritual de culto. Durante o culto deles, existia a prática sexual de homens e mulheres praticando sexo como uma forma de culto, uma liturgia de culto a Baal e a Será, a Baal e a Astarote, e eles acreditavam que isso ia trazer, né, as bênçãos de Baal para a terra deles, né? Então, existia isso aí, existia também os prostitutos cultuais, muitos ídolos na idolatria aí pagã, durante os cultos existia a prática sexual. Bruno levantou a mão. O que é, Bruno? Diga aí. Pastor Fábio, que no livro ele fala aí de 4 deuses também, só que não são os nomes parecidos com esse. Está no mesmo nomenclatura aí do significado dos nomes, assim mais ou menos, mas o nome específico do deus é diferente, né? Aqui, quais são os nomes? Aqui tem El, aí uns que são parecidos é Baal e Astarote, e o outro é Anat. E Anat é a deusa do amor e da guerra, e esse significado aí que o senhor já falou, né, que é a respeito dos deuses, da imoralidade, essas coisas. Só muda esse nome aí. Tem alguma coisa a ver, assim, a diferença realmente? Deixa eu verificar a página do livro. 26. Página 26. Aqui já é na época dos juízes, né? Já é numa outra época. Porque El é uma palavra que significa Deus. É uma palavra assim genérica, que significa Deus. Por isso que tem El Shaddai, significa Deus Todo-Poderoso. El Elyon, né? Então, essa palavra El é equivalente ao que a gente chama hoje de Deus. É uma palavra genérica chamada Deus. Essa Anat, né, que é deusa do amor e da guerra. Esses nomes de deuses eram nomes regionais, nomes populares, né, que varia de um lugar para outro, de uma cultura para outra, de uma cidade para outra. Então, não existia, vamos dizer assim, um único nome. Isso é igual a determinadas plantas e animais, que é a mesma espécie, mas num lugar chama uma coisa. Por exemplo, a pinha nossa aqui, lá na Paraíba, ou lá no Ceará, chama ata, se não falha a memória, chama ata. No outro canto, chama fruta do conde. Tangerina, no lugar é tangerina, no outro lugar é bergamota, no outro lugar é não sei o quê. Então, são nomes populares que variam de um lugar para outro, certo? Então, existe isso aí. Até mesmo porque o próprio Baal mudava de nome, mexerica também, né? Mexerica, bergamota e tangerina. Então, esses nomes populares variam de região para região, por isso que também, às vezes, tem a expressão Baalins, né? Ou seja, vários tipos de Baal, né? Inclusive, tem o mesmo Deus, às vezes, num país é um nome, no outro país é outro. Por exemplo, entre os gregos tinha o deus Dionísio, que era o deus do vinho, da farra, da orgia, era Dionísio. Já entre os romanos era chamado de Baco, era o mesmo deus que fazia as mesmas coisas, vamos dizer assim, fazia entre aspas, viu, irmão? Que ele não fazia nada, não. Era assim, tudo ídolos, inventado pelos homens. Mas, vamos dizer assim, era o deus especializado, o deus do vinho, do bacanal, da orgia. Então, os romanos chamavam de Baco, os gregos chamavam de Dionísio. Então, esses nomes dessas divindades pagãs, eles variam bastante, né, de um local para outro. E existia também, irmãos, o chamado deus Moloque. O deus Moloque, essa palavra Moloque significa rei, é o deus supremo dos amonitas, e o seu culto incluía sacrifício de crianças. Esse Moloque aí era uma estátua, né, que tinha uma barriga grande, que tinha um buraco assim na barriga, e colocava a criancinha, o bebezinho lá dentro, e queimava, sacrificava crianças a Moloque.
Então era um culto terrível, porque essa adoração a Moloque exigia o sacrifício de crianças, vamos dizer assim, era o padroeiro das crianças, um deus especializado aí, infantil, um deus aí, uma pedolatria, um deus especializado em crianças, como tem também entre os católicos, o São Cosme e São Damião, né, o Cosme e Damião, que é o santo das crianças, né? Tem santo dos caminhoneiros, santo dos pescadores, dos barqueiros e não sei o que mais lá. Então, o Moloque, ele exigia sacrifício de crianças e as pessoas queimavam, era um sacrifício que queimava a criança lá no busto dessa estátua de Moloque. Então, era uma idolatria terrível entre os cananeus. Os principais pecados dos cananeus, irmãos, eram esses três. Tinham muitos pecados, mas os três que mais chamam a atenção são esses. A idolatria, adoravam a muitos deuses, não conheciam a Jeová. A idolatria, a imoralidade sexual, inclusive a imoralidade sexual muitas vezes fazia parte de até cultos pagãos, fazia parte de alguns rituais religiosos, a imoralidade sexual, de todo tipo que você possa imaginar. Homossexualismo, adultério, prostituição, fornicação, tudo quanto há de imoralidade sexual e também a violência. Então, eles eram muito violentos, muito sanguinários. Então, sexo, violência e idolatria. Eram os três principais pecados desse povo. Então, irmãos, Moisés conduz o povo ali no deserto em direção à terra prometida, está lá, né, nas campinas de Moabe, em frente ao rio Jordão, e ali chega o momento de consagrar Josué como substituto de Moisés. Vocês sabem que Josué, ele era auxiliar de Moisés, era um dos generais, era o principal general de guerra ali de Moisés. E Josué, ele não se afastava da tenda, estava sempre auxiliando Moisés, e Deus, né, o chamou. Então, foi confirmado, tipo assim, era uma coisa já esperada. Deus foi preparando Josué para substituir Moisés, e já teve boa aceitação, tanto por parte de Moisés, como pelo povo, principalmente por Deus, que é o mais importante. Então, Josué capítulo 1, versículo 1 e 5, tem a promessa de Deus aí para Josué. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Então, são promessas muito importantes de Deus para Josué. E essa vitória para conquistar a terra depende de Josué cumprir determinadas condições propostas pelo próprio Deus. Primeiro, tem que ser forte e corajoso, porque pessoa frouxa, um líder frouxo, um povo frouxo, como é que ia expulsar os cananeus da terra? Né? Tinha que ser forte e corajoso, então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Observe aqui que a obediência a Deus é uma coisa fundamental. Se não tiver obediência a Deus, nada feito. E ele disse, Deus falou para Moisés, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Então, Josué deveria conhecer a lei, meditar nela dia e noite e falar a lei para o povo. Conduzir o povo de acordo com a lei do Senhor. Então, a obediência à lei de Deus, a obediência à vontade de Deus é fundamental para a vitória, para a conquista da terra de Canaã. E ele disse, não pasmes nem te espantes. Por isso que tem que ser forte e corajoso, para não ficar com medo de tão grande desafio. E aqui tem uma reflexão para nós, neste sentido, porque Deus não deu a Josué instruções quanto à estratégia militar dos israelitas, mas sim as diretrizes para uma vida espiritual bem-sucedida. Então, Deus, irmãos, ele falou na parte principal.
aquela conquista daquela terra, as vitórias, não seriam por causa do poderio bélico e militar de Josué e de Israel, porque aquele povo era um povo jovem, tinha nascido ali no Egito, muito jovem, outros nasceram no próprio deserto, não tinha treinamento militar, não era nada, era um povo peregrino, não era uma nação organizada, com um exército todo cheio de equipamentos, era um povo peregrino. Então, só ia ter vitória se Deus desse a vitória, se fosse por milagres de Deus. Então, o nosso comentarista aqui do livro, ele diz que devemos travar nossas próprias batalhas espirituais e conquistar pela fé nossas próprias vitórias. Então, aqui agora é outra história, uma nova geração, uma nova fase, agora para entrar na terra prometida. Antes de Josué atravessar o Jordão para entrar na terra, ele decidiu enviar 2 espias à terra de Canaã. Ele repetiu um gesto semelhante que Moisés fez. Antes, quase 40 anos antes, Moisés mandou um representante de cada tribo espiar a terra para ver como é que era. Agora, Josué mandou só 2, né? Porque toda comissão que tem gente demais só dá problema, viu, irmãos? Toda comissão muito grande só dá problema, só dá confusão. Então, os colegiados não dá certo ser grande demais, não. Tem que ser menor. Porque tem mais eficiência na coisa. Então, Josué agora mandou só 2 espias à terra de Canaã para ver como é que eram as coisas, como é que era o poderio militar, o sistema de defesa, como é que eram as cidades, para traçar as estratégias de ataque. E quando eles chegaram à terra de Canaã, eles foram logo à principal cidade, ou a maior cidade, a cidade mais fortificada e considerada invencível, que era a cidade de Jericó. Inclusive, a cidade de Jericó, ela foi destruída e reconstruída e tal, e ainda hoje existe a cidade de Jericó, a cidade mais antiga do mundo, é a cidade de Jericó. E eles chegaram a Jericó, e lá na cidade de Jericó, eles foram até a uma meretriz, a uma prostituta chamada de Raabe. Então, essa Raabe era uma mulher que tinha lá a sua família, e ela era prostituta. E ela morava lá em Jericó. E quando eles estiveram lá, eles não foram lá, irmãos, para outras coisas não, viu? Eles estiveram lá com ela, e essa mulher, irmãos, ela manifestou uma fé muito grande em Deus. Então, Raabe disse a eles, olha, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, olha aqui, bem sei, ela tem convicção, que Deus tinha dado a terra de Canaã aos israelitas, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Então, Deus, ele colocou um medo, um pavor naquele povo ali de Canaã, para que eles ficassem com medo dos israelitas. Observe, irmãos, os israelitas, eles não tinham preparo militar nem nada. Então, humanamente falando, os israelitas não eram pária para eles, mas Deus colocou esse medo e esse pavor nos moradores de Jericó. E a prostituta Raabe, ela entregou, ela delatou, vamos dizer assim, os jericoenses, disse aos espias israelitas, o povo aqui está morrendo de medo de vocês, e a gente tem certeza que Deus deu essa terra a vocês. E ela acrescenta, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Então, a fama do povo de Israel já tinha chegado até Jericó. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém há mais ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Então, é uma declaração de fé tremenda de Raabe, a meretriz, né, que
crendo que realmente Deus deu aquela terra aos israelitas, né? Então, isso inspirou, né, muita fé nos espias, e quando os espias voltaram, né, lá para o acampamento, deram lá o relatório, e isso aumentou a autoestima e a confiança do povo para poder atacar Jericó sem medo, sem ter nenhum problema. Eles fizeram lá uma aliança com Raabe, né, que ia pregar lá, amarrar um cordão de escarlata, uma fita vermelha, lá na porta da casa de Raabe, né, porque quando eles fossem atacar a cidade de Jericó, ia poupar a casa de Raabe, e assim aconteceu. Então, depois disso, Deus ordena a Josué que Josué vá, atravesse o Rio Jordão e entre na terra prometida. Só, irmãos, que nessa época o Rio Jordão estava na sua maior cheia. O Rio Jordão estava cheio, água de barreira a barreira, de ponta a ponta. Então, e água com correnteza, então tinha muita água. Como é que aquelas milhares e milhares de pessoas iam atravessar ali aquele rio Jordão com muita água ali? Ia morrer todo mundo afogado, não ia dar certo. Mas Deus orientou Josué para que os sacerdotes pegassem a arca, né, colocassem nos ombros, fossem na frente. Deus disse a Josué primeiro: santificai-vos, porque amanhã eu vou fazer maravilhas no meio de vocês, vocês vão entrar. Então Deus deu toda a estratégia, e o interessante é que a arca do Senhor, a arca da aliança, que é símbolo da presença de Deus, ela foi na frente. Ela foi na frente. E aqui o comentarista até diz que o fato da arca da aliança ir na frente do povo significa que Deus guia o seu povo e não o empurra. O guia, o líder, ele vai na frente. Aquele que não é guia e que não é líder, ele fica atrás, empurrando o povo. Né? Vai na frente aí, se der algum problema, problema é seu, né? Se der tudo certo, a gente vai também. Então, há diferença, viu, irmãos? O líder, ele vai na frente, né? Então, Deus, ele vai adiante, mostrando-nos o caminho a seguir. Depois, eles passaram, irmãos, o Rio Jordão. Deus fez o milagre, abriu o Rio Jordão, e eles passaram a pé enxuto, lá no Rio Jordão. Deus mandou que eles fizessem um altar de pedras, lá no leito do Rio Jordão, o leito seco do rio, né? Então, pegou ali 12 pedras, uma pedra representando cada tribo, e depois que passaram, atravessaram o rio, lá em Gilgal, na cidade, né, depois do rio, eles fizeram também outro monumento, também com 12 pedras, para lembrar, né, do grande livramento que Deus deu a eles, passando o Rio Jordão a pé enxutos, semelhante ao que aconteceu lá com Moisés. Quando saíram do Egito, eles passaram o Mar Vermelho a pé enxuto. Então, um milagre semelhante aconteceu aqui ao atravessar o Jordão. Chegando do outro lado da margem, já na terra de Canaã, já pisando na terra de Canaã, na cidade de Gilgal, eles montaram um acampamento, e ali, naquele acampamento em Gilgal, eles foram ali fazer, vamos dizer assim, o dever de casa. Foram se organizar, né? Organizar a vida espiritual deles. Então, foi um lugar de consagração e dedicação de todo o povo. E ali em Gilgal, naquele acampamento, aconteceram 3 fatos importantes. Primeiro, todos os homens que nasceram no deserto foram circuncidados. Vocês já viram lá, desde Gênesis, no pacto de Deus com Abraão, que era obrigado, todo israelita, descendente de Abraão, todo homem, todo macho descendente de Abraão, tinha que ser circuncidado, tinha que cortar a carne do prepúcio. E aquele povo ali no deserto, eles relaxaram no cumprimento dessa obrigação. Então, aqueles homens, né, que entraram ali na terra, eram, vamos dizer assim, quase todos ali incircuncisos. Então, teve que resolver esse problema. Outra coisa também, eles celebraram a Páscoa pela primeira vez em Canaã.
porque eles tinham celebrado a Páscoa quando saíram do Egito naquela primeira noite. E estava relaxada, porque era um mandamento de Deus para todo ano celebrar a Páscoa. Então, ali na terra de Canaã, celebraram a Páscoa pela primeira vez. E em Gilgal, irmãos, Deus fez cessar o fornecimento miraculoso do maná do céu. De agora em diante, o povo teria que provar e viver do fruto da terra. Vocês sabem que durante o deserto, os 40 anos, Deus mandava o maná do céu. Todo dia caía do céu aquele alimento para eles comerem. Agora que chegou na terra prometida, então arregace as mangas, vá plantar, vá cultivar a terra para poder comer. Então Deus só faz milagres quando a gente não pode fazer. Então agora a gente pode plantar a terra, pode cultivar a terra, então tem que fazer. Depois disso, irmãos, eles se prepararam para a conquista de Jericó. Jericó, como eu falei, era uma cidade fortaleza considerada invencível aos olhos humanos. Seus muros mediam aproximadamente 9 metros de altura e 6 de largura. Algumas outras referências dão metragem diferente, então aí, vamos dizer assim, não há uma unanimidade entre os livros, entre as literaturas, em dizer exatamente qual era o tamanho. Então, não vamos fazer confusão aqui se era 1 metro a mais ou a menos. O importante é a gente entender que as muralhas da cidade de Jericó, inclusive, alguns acreditam que tinha 2 muralhas, tem uma muralha grande e outra menor. Então, o fato é que essa muralha, irmãos, era um verdadeiro paredão. Era como se fosse uma parede de uma barragem. Né? Quem já viu aqui uma parede de uma barragem? Uma parede alta e larga, né? Parede larga, dá para passar carros em cima, uma parede alta. Então, as cidades naquela época, elas eram muradas, eram cercadas de muros. Hoje não tem os condomínios nas cidades, né? Os condomínios nas cidades são rodeados de muro. Para esses muros é para quê? Para segurança, para proteção. Então, naquela época, as cidades também costumavam ser muradas, e essas muralhas serviam para proteger a cidade dos ataques inimigos. Inclusive, em cima das muralhas, tinham torres, tinham atalaias, soldados, né, que, ao sinal de qualquer perigo, já começava a guerra, lançando lanças e outros armamentos lá de cima. A forma como Deus deu vitória sobre Jericó prova que a vitória dos israelitas seria pela fé e não por causa da capacidade deles. Então, essa história é muito bem conhecida. Eles passaram 6 dias, todo dia davam uma volta na cidade, e quando foi no 7º dia, eles deram 7 voltas na cidade. Então, ao todo, foram 13 voltas, e o que é que eles fizeram? Apenas gritar. Apenas gritaram lá. Então, é a estratégia que, do ponto de vista humano, é a coisa mais doida do mundo. Mas foi isso que Deus mandou fazer, e os muros daquela cidade caíram por terra. A muralha como que implodiu. Caíram, implodiram, e o povo entrou na cidade de Jericó, e a cidade de Jericó foi totalmente destruída. Mas Raabe, e a sua família foi poupada, porque ela creu. A graça salvadora de Deus poupou a vida de Raabe. Então, embora todos os habitantes de Jericó fossem condenados à morte e à destruição, mas Deus poupou Raabe. Por quê? Porque Raabe creu. Então, a graça, a salvação pela graça, mediante a fé, não existe somente no Novo Testamento. A gente vê também aí coisas desse tipo no Antigo Testamento. Depois que eles venceram Jericó, eles agora se preparam para atacar a cidade de Ai. Só que tem um detalhe. Quando Deus mandou eles destruírem Jericó, que foi a primeira cidade a ser conquistada, Deus disse, olha, essa primeira cidade que vocês vão derrubar, que vão conquistar, vocês não é para pegar nenhum despojo desta cidade. Porque naquelas guerras, irmãos, quando a cidade perdia, quando o povo perdia a guerra,
a nação vencedora se apropriava dos bens, né, dos bens daquela nação que perdeu a guerra. Então Deus disse, olha, aqui em Jericó tudo é maldito, tudo é anátema, tudo condenado à destruição, ninguém é para pegar nada, ninguém é para ficar com nada, nem um alfinete é para vocês levarem. Só, irmãos, que teve um camarada chamado de Acã. Esse Acã era um israelita que, quando esteve lá em Jericó, na batalha de Jericó, ele se engraçou lá de alguns objetos, né? Ele ficou, a concupiscência dos olhos falou mais alto, né? E ele escondeu lá alguns objetos, alguns bens da cidade de Jericó, levou escondido, sem ninguém ver, escondeu na sua casa. Então, ele cometeu esse pecado secreto, ninguém viu, mas Deus, que é onisciente, viu todas as coisas. E quando eles foram depois atacar a cidade de Ai, que era uma cidade bem pequenininha, a cidade de Ai era bem pequenininha, Jericó, uma cidade muito grande, e os israelitas venceram, então Ai era muito fácil. Só que, irmãos, os israelitas foram derrotados em Ai. Os habitantes de Ai botaram os israelitas para correr, na clara demonstração de que Deus não aceita o pecado no meio do seu povo e que o pecado leva o povo de Deus ao fracasso. Então, Deus permitiu, né, que Israel perdesse a guerra, para Deus chamar a atenção do povo que não adianta o pecado. Se eles desobedecerem, se tiver pecado, eles vão ser destruídos. E depois que Deus falou para eles que o problema era o pecado de Acã, então eles identificaram Acã e sua família e eles puniram Acã. Ele foi morto, ele sofreu o juízo, né, de Deus através, né, do povo ali de Israel. E quando foi tirado esse problema, né, do pecado lá, dessa desobediência, foi punida, aí Israel foi novamente atacar a cidade de Ai, e dessa vez Israel venceu. Né? Então, quando o povo estava em pecado, o povo perdeu a guerra. Quando o povo se consertou, resolveu, tirou o pecado do meio do povo, aí o povo ganhou a guerra. E isso, irmãos, não é diferente hoje na igreja. Quando a igreja tem problema de pecado no meio da igreja, né, quando a igreja está desmantelada, a igreja não vai para frente, não vai para frente. Então, tem que haver, tem que tirar o anátema no meio do povo. Depois disso, Deus orientou eles sobre a importância da obediência da lei, do conserto, de consertar a sua vida espiritual. Então, os israelitas pararam no meio da sua conquista para a construção de altares de renovação espiritual. Então, teve que consertar o altar, teve que fazer pacto com Deus. Então, nessa ocasião, o povo foi dividido em 2 grupos para o estudo do livro de Deuteronômio, capítulos 28 e 29. Lembra lá que era o capítulo lá da obediência, as bênçãos decorrentes da obediência e as maldições decorrentes da desobediência. Então, eles dividiram o povo em 2 grupos. Um grupo ficou em cima do Monte Gerizim, né? E esse grupo, em cima do Monte Gerizim, proferiu as bênçãos em decorrência da obediência da lei. E o outro grupo subiu no cume do Monte Ebal, e lá de cima do Monte Ebal, eles proferiram as maldições provenientes da desobediência. Então, isso aí serviu para, né, vamos dizer assim, tem um efeito didático, pedagógico, para mostrar para o povo, né, que se eles obedecessem, ia ter bênção. Se desobedecesse, ia ter maldição. Né? Josué capítulo 9. A fé repele os ataques inimigos. Irmãos, os gibeonitas são os habitantes da cidade chamada de Gibeão. Gibeão era uma das cidades de Canaã. E aí o que é que aconteceu? Esses gibeonitas,
eles foram muito sagazes. O que é um estratagema? É uma estratégia militar de falsificar, de enganar o inimigo. Um estratagema é uma camuflagem, é uma estratégia militar para enganar o inimigo. Então, os gibeonitas mandaram alguns representantes até Josué, e esses gibeonitas, eles vestiram roupas rasgadas, roupas velhas, colocaram nos seus bornais e entre os seus mantimentos, alimento estragado, alimento com mofo, para dar uma ideia de que eles eram de longe, que eles não eram dali de Canaã, que era de longe. E esses gibeonitas chegaram até Josué, se passando de pessoas de um país distante, pedindo aliança, forme aliança conosco, vocês são povo de Deus, e vamos fazer uma aliança para a gente trabalhar junto, para a gente ficar junto, um pacto de autodefesa, Se alguém atacar vocês, a gente vai e luta a favor de vocês. Se alguém atacar a gente, aí vocês lutam em nosso favor. E assim, irmãos, os gibeonitas enganaram. E Deus tinha dito a Josué, Deus disse a Josué, não faça aliança com ninguém da terra de Canaã. Não é para você ter aliança, acordo, associação e pacto com ninguém da terra de Canaã. Pelo contrário, é para matar todos os cananeus. Mas, infelizmente, irmãos, Josué, embora fosse homem de Deus, embora Deus falasse com Josué, Josué caiu no conto do vigário. Josué foi enganado, por esses gibeonitas. Isso aí mostra, irmãos, que qualquer líder, seja pastor, missionários, homem ou mulher, qualquer líder, por mais santo que seja, por mais homem e mulher de Deus que seja, que ande na direção de Deus, ele está sujeito à falha, está sujeito a ser enganado. Foi o que aconteceu com Josué, foi enganado pelos gibeonitas, e Josué fez aliança com os gibeonitas, isso que era contrário à vontade de Deus. A aliança dos israelitas com os gibeonitas foi um ato de desobediência do povo de Deus, o qual proibia alianças do seu povo com os cananeus. Aí, os israelitas avançam na conquista da terra e já derrotou ali vários reis da região sul de Canaã, da região do centro, só que a cidade de Gibeão, irmãos, foi sitiada, foi cercada por 5 reis lá da vizinhança, e quando isso aconteceu, os gibeonitas pediram socorro a Israel. Ah, Josué, nós temos um pacto de defesa mútua com vocês. Esses 5 reis aqui cercaram a nossa cidade, estão querendo nos destruir, então vem nos salvar, você tem a obrigação de nos salvar. E aí, irmãos, como Josué estava obrigado, por aquela aliança de defender os gibeonitas, então Josué foi para essa batalha contra esses 5 reis que estavam atacando os gibeonitas. E foi uma batalha muito dura, foi uma batalha muito comprida, muito difícil, e nessa batalha contra esses 5 reis, eles já estavam assim de noite. E Deus fez milagres, irmãos. Deus mandou chuva de granizo. Josué 10 e 11, pedras de granizo caía do céu, pedras de gelo, de granizo caía do céu, e matava esses soldados inimigos. E até mesmo ali houve um milagre, o famoso milagre da terra parar no céu. Naquela batalha já estava ficando de noite, e Josué viu que se entrasse para a noite, no escuro, os israelitas estariam em desvantagem e iam morrer, iam perder a guerra. Então Josué ali orou a Deus, e ele disse: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Ele orou ali a Deus, e Deus parou ali o sol. Fez com que aquele dia ficasse um dia comprido. Então foi um dia longo, ali por causa da oração de Josué. É verdade que o sol não parou,
o Sol, a Terra gira em torno do Sol, mas do ponto de vista do observador terrestre, nosso aqui a gente diz, o Sol nasce no Oriente, se põe no Ocidente, o Sol nasceu, o Sol se pôs, o Sol está caminhando, mas na verdade isso é do nosso ponto de vista do observador que está vendo aqui da Terra, mas na verdade a gente sabe que o dia e a noite acontece por causa do movimento de rotação da Terra em torno do seu próprio eixo. Mas Josué ali operou aquele milagre, Deus atendeu a oração de Josué. Depois de derrotar esses 5 reis, agora eles avançam para o norte, porque, atemorizados pelas vitórias de Israel no sul e no centro de Canaã, 31 reis, irmãos, olha aí, 31 reis da região norte formaram uma aliança de defesa mútua para guerrear contra Israel. E, aparentemente, isso ia ser o fim de Israel. 30 nações ali, 30 cidades-estado, 30 povos se reuniu, se juntaram para guerrear contra Josué e contra Israel. Só que Deus usou essa aliança, irmãos, deles, para reunir todos os inimigos de Israel em um só lugar e destruir. Então, tem mal que vem para o bem. Então, isso foi bom, que de uma atacada só, de uma vitória só, de uma guerra só, Deus destruiu ali 30 reis e 30 povos. Depois de todas essas conquistas, no sul, no centro e no norte, Josué capítulo 13 diz que ainda tinha muita coisa para ser conquistada. Deus deu vitória a Josué e ao seu povo em todas as batalhas. A terra de Canaã foi finalmente demarcada e dividida entre as tribos, mas cada tribo foi obrigada a lutar pela posse do seu território. Ainda tinha a presença de cananeus lá. E aqui é o mapa da divisão das terras, das tribos. A gente vê aqui, irmãos, eu falei no início, a terra de Canaã era considerada só essa parte aqui, a oeste do Rio Jordão, mas as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés, eles, a tribo de Manassés, eles se dividiram, ficaram divididos. Uma parte dela quis essas terras aqui dessa região, e a outra metade da tribo de Manassés pegou um pequeno pedaço de terra aqui em Canaã. Então, eles pediram a Moisés para dividir a terra. Então, aqui foi a terra de Ruben, a terra de Gade e a terra da meia tribo de Manassés. Então, é muita terra aqui a leste do Rio Jordão. Essa terra a leste não era a terra de Canaã propriamente dita, mas eles pediram a Moisés essas terras e Moisés concedeu. Então, aqui no norte, tem Naftali, Azé, aqui, já pega na costa marítima, Zebulon, aqui, bem pequenininho, Issacar, essa outra parte pequena, a outra tribo de Manassés, está aqui, a outra metade da tribo de Manassés, Efraim, a tribo de Efraim, a tribo de Dan, a tribo de Benjamim, a de Judá e a de Simeão. Então, eles dividiram a terra. Só, irmãos, o que acontece? Dentro de cada território desse, dentro do território de várias tribos, ainda tinha várias cidades, vamos dizer assim, independentes. Ainda existia algumas cidades que ainda não estavam no controle dos israelitas. Então, eles dividiram a terra e disse, olha, a partir de agora, tudo bem, vocês tiveram todas essas vitórias, conquistaram todas essas terras, mas ainda tem muita terra a conquistar. Estou demarcando, o mapa é esse, mas vá conquistar a terra e expulsar o restante dos cananeus, E assim eles fizeram. Apesar das vitórias, Deus disse a Josué, já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Porque à medida, irmãos, que eles iam conquistando a terra, e aí vem surgindo as falhas humanas. Eles já tinham lá os gibeonitas que eles não destruíram, que era para ter destruído.
Então, ainda tinha muita coisa para fazer ainda, tinha muito cananeu para ser expulso da terra. Os últimos 12 capítulos do livro de Josué, né, que vai do 13 até o final, tratam da distribuição das terras conquistadas pelas 12 tribos de Israel. A tribo de Levi, os levitas, não recebeu um território. Por quê? Porque os levitas eram consagrados ao culto ao Senhor. Então, eles não receberam terras, eles foram assentados em 48 cidades dentro de toda a terra de Canaã. Então, eram as cidades de refúgio para onde iam também aquelas pessoas que cometiam crime culposo, né? Então, os levitas receberam apenas um quinhãozinho de terra para construir sua casa, morar, mas não tinha nenhuma terra grande para os levitas. E eles ficaram espalhados ao longo de todo Israel. Josué 18:3. Até quando sereis negligentes? Os israelitas aceitavam facilmente uma pequena parcela de terra, em vez de lutarem para ganhar a herança plena garantida por Deus a eles. Então, Deus disse, em todo lugar que pisar a planta do vosso pé, a terra será vossa, expulse todos os cananeus da terra, mate todo mundo, não deixe ficar ninguém. E aí, infelizmente, o povo não fazia o dever de casa completo, não fazia tudo conforme Deus tinha mandado, e aqui e lá ia deixando os cananeus vivos, que lá na frente deu problema para eles. Os 2 últimos capítulos de Josué constituem o grande sermão de despedida de Josué aos israelitas, incentivando eles a se esforçarem, a continuarem na batalha, a serem fiéis a Deus. Disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor, escolha hoje a quem vocês querem servir. Então, assim termina o livro de Josué, com Josué dando aquelas instruções finais ao povo. Irmãos, antes de concluir o estudo do livro de Josué, tem aqui algumas perguntas difíceis. Por quê? Ao ler Deuteronômio, capítulo 7, versículos de 1 a 6, vocês já devem ter lido isso, quando estudaram o Pentateuco, vocês veem lá que Deus ordenou aos israelitas uma espécie de guerra santa contra os cananeus. E Deus disse a eles, olha, não deixe ninguém vivo, mate todo mundo. Todos os cananeus estão condenados à morte. E vocês é que têm que executar a pena de morte neles. Então, o fato de acontecer essas guerras santas, de Deus mandar os israelitas matarem todos os cananeus, expulsar eles da terra, e tomar posse da terra, tem levado muitos cristãos a questionar o seguinte: por que Deus ordenou a morte de milhares de cananeus? Que Deus é esse que manda os israelitas matar aquele povo todinho? Porque Deus usou o seu povo santo, que é Israel, que inclusive Deus disse aos israelitas, não matarás, não cometerás homicídio, é um dos 10 mandamentos. Como é que Deus manda o seu povo trabalhar aí como uma espécie de polícia depuradora para punir os cananeus? Então, a essas perguntas são apresentadas as seguintes respostas. Em primeiro lugar, irmãos, Deus, ele é o autor da vida e ele tem poder, só ele pode dar a vida a quem ele quer e tirar a vida de quem ele quiser. Nem um ser humano, ninguém pode tirar a vida de ninguém, mas Deus, ele pode tirar a vida de quem quer que seja, porque ele é quem dá a vida, a respiração a todas as pessoas. Então, ele tem direito, sim, de dar e tirar a vida de quem ele quiser. Outra coisa, essa guerra santa, entre aspas, aí, dos israelitas contra os cananeus, ela deve ser vista sob o plano divino da redenção da humanidade e não como um problema específico e local. Por quê? Deus chamou Abraão e a sua descendência para receber a revelação de Deus e, através dessa nação santa, desse povo santo, vir o Messias. E saiu o Messias, o Salvador de toda a
humanidade. Então, se aqueles cananeus continuassem ali vivos com as suas idolatrias, imoralidades sexuais e violência, ia estragar todo o plano de Deus. Então, Israel tinha que ficar separado daquele povo, daquela nação. Agora, irmãos, observe a questão de Raabe. Raabe era cananeia, Raabe era lá de Jericó, e era uma prostituta, ela era uma meretriz, mas ela creu em Deus. Ela creu em Deus e ela foi alvo da graça de Deus. Então, assim como Raabe foi alvo da graça de Deus, os demais cananeus também poderiam ter se arrependido e se convertido a Jeová. Então, na verdade, aquele povo de Canaã, aqueles cananeus, era um povo sem futuro, que não manifestava nenhum sinal de arrependimento. E Deus já tinha declarado na sua lei, lá no Pentateuco, que vocês estudaram, que idolatria era punida com pena de morte, várias imoralidades sexuais também punidas com pena de morte, a violência, quem praticasse homicídio também era punido com a pena de morte. Então, existia a pena de morte, a lei também para os próprios israelitas que cometessem esses pecados. Então, Deus sabia, irmãos, que aquele povo de Canaã não ia se arrepender e executou o juízo. Agora, Deus poderia ter mandado uma pandemia, Deus poderia ter mandado uma doença, Deus poderia ter mandado cair fogo do céu, uma catástrofe, uma enchente, enfim. Deus poderia ter executado o juízo e matado todos os cananeus de 1001 maneira, ter usado a natureza para isso. Mas Deus resolveu não usar a natureza para matar os cananeus. Deus resolveu aplicar-lhes a pena de morte executada pelos israelitas. Porque Deus queria ensinar a Israel, na prática, sobre o salário do pecado. O salário do pecado é a morte. Então, Deus queria mostrar para Israel, aquilo serviu também de lição, didático, pedagógico para Israel, para ele dizer, olha, Deus estava dizendo aos israelitas que se eles cometessem os mesmos pecados dos cananeus, eles também teriam o mesmo fim. Então, isso serviu muito de exemplo para os próprios israelitas. Então, irmãos, essa questão aí dessa guerra santa, entre aspas, devemos entendê-la e analisá-la dentro do contexto da época e não, vamos dizer assim, com os olhos da revelação atual do Novo Testamento. Na revelação atual do Novo Testamento, não temos nenhum direito de estar provocando guerra santa contra ninguém, tá certo? Alguma pergunta, irmãos? Alguma dúvida antes da gente passar para o livro de Juízes? Então, vamos seguir. O livro dos Juízes. O livro de Juízes. Perdão? Essa é uma dúvida, porque, assim, tem muitas igrejas aí hoje que a respeito do levita, né? Que é a pessoa que vai cantar na igreja e tal, aí é com chamado de levita. Sim. Eu acredito que levita é da tribo de Levi, né? Mas a gente ainda ouve nas igrejas hoje essa menção. Qual a posição do senhor a respeito disso? É um mero modismo, não há nenhuma necessidade disso. O culto cristão não tem nada a ver com o culto judaico, né? E não existe esse levita do Novo Testamento. A gente está debaixo de um novo conceito, de uma nova aliança. Porque os levitas, eles trabalhavam no tabernáculo, os levitas trabalhavam no templo, eles trabalhavam na organização do culto. Irmãos, você sabia que o cântico, músicas, hinos, só começaram a fazer parte do culto lá em Israel a partir do rei Davi e Salomão. Antes de Davi e Salomão não tinha música. Pode olhar lá na lei, no Antigo Testamento, não tinha música durante o culto. Quem introduziu a música, os hinos, os louvores, e foi do agrado de Deus, foi da vontade de Deus, sim, foi só na época de Davi e Salomão. Então,
quando os levitas foram instituídos, não foi nem para cantar, nem para tocar, porque naquela época não tinha música. Era para administrar o sacrifício, tomar de conta do tabernáculo, do templo, porque era muita mão de obra, viu, irmãos? Sacrificar muito animal era muita mão de obra. Eram os obreiros da casa do Senhor, né? Então, não tem essa questão de levitas, hoje é apenas uma moda, tá certo? Bom, o livro dos Juízes. Esse livro, irmãos, narra a história de Israel já na Terra Prometida, depois da morte de Josué, até o tempo de Samuel. Esse período é o período em que Jeová governava Israel por meio dos juízes. Continua aqui a teocracia. Os juízes vieram de várias tribos e funcionavam como chefes militares e magistrados civis. Então, esses juízes, eles funcionavam como chefes militares e magistrados civis de suas próprias tribos, sendo que alguns tiveram influência sobre as demais tribos, sobre outras nações. Preste muita atenção, isso aqui é muito importante. Olha. O período dos juízes abrange aproximadamente 325 anos. Observe que o livro de Josué são 30 anos de história. Livro de Josué, 30 anos de história. Livro de Juízes, 325 anos de história. Irmãos, mais de 3 séculos de história no livro dos Juízes, e é o período de maior apostasia de Israel. O período de maior apostasia de Israel foi no período dos Juízes. Embora Samuel provavelmente tenha sido o autor do livro dos Juízes, o seu nome não aparece no livro dos Juízes. Ele foi o último dos juízes e o primeiro dos profetas. Então, Samuel fez aí a transição entre o período dos juízes e a monarquia, a transição entre a teocracia e a monarquia. Nessa época dos juízes, irmãos, Josué, o que é que aconteceu? Antes dos juízes foi Josué. Josué não tinha expulsado todos os moradores de Canaã. Então, o povo enfrentava ameaças externas, porque tinha ainda muito cananeu vivo e se organizando lá na terra para destruir Israel. Outra coisa, a fidelidade de Israel a Deus estava diretamente relacionada à fidelidade de seus líderes. Então, quando tinha um líder crente, o povo também era bom. Mas quando o líder era desmantelado, o povo também era desmantelado. Então, era um problema sério. Outra coisa, essa nova geração de crentes que entrou na Terra Prometida, que conquistou a Terra, não conhecia a Deus, nem a obra que Deus fizera a Israel. Eles não tinham conhecimento daquelas 10 pragas do Egito. Era uma geração nova que não foi devidamente discipulada e ensinada. Então, estava meio despreparada. Então, isso era uma ameaça interna, era uma fragilidade interna. Por falta de ensinamento adequado, o povo se misturou com o mundo. Nessa época, não havia rei em Israel e cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. Então, conforme Juízes 21, 25. Isso, irmãos, era um problema sério. Era um relativismo grande, cada um fazia a sua própria lei, não havia uma direção. Era um corpo sem cabeça. E cada um fazia o que queria. Então, irmãos, isso é terrível. Qualquer igreja que não tiver ensinamento, igreja que não tiver uma unidade doutrinária, qualquer igreja, qualquer povo que não tiver fincado na palavra de Deus, cada um faz o que quer, se afasta, se desvia de Deus. E por causa da influência dos cananeus, Israel cometeu vários pecados. Aí, nesse período, Israel começou o quê, irmãos? A imitar as práticas repugnantes dos cananeus. Então, Deus estava punindo os cananeus. Deus mandou destruir os cananeus justamente por causa dos pecados graves dos cananeus. Aí Israel chega na terra com a missão de destruir os cananeus e ser um povo santo. Aí o que Israel faz? Não destrói totalmente os cananeus, deixa um restinho lá, né? Deixa umas sementes e um restinho de cananeu lá, e aí Israel vai começar a imitar
os pecados dos cananeus. Então, Israel começa a praticar pecado de idolatria, casamento misto com incrédulos, né, de crente com descrente. Ora, irmãos, Deus não queria que deixassem nem esses cananeus vivos, quanto mais casar com eles. Então, os israelitas acharam um pouco, além de não matar os cananeus, ainda foram casar com os cananeus. Aí é demais, né? Então, tinha muita devassidão, pecados sexuais, depravação sexual, imoralidade sexual e também violência. Então, todo o desmantelo lá de Canaã, né, não mudou. Ou seja, a presença do povo de Deus na terra não mudou, né? A presença do povo de Deus na terra de Canaã não mudou a terra de Canaã, não mudou a cultura de Canaã. O sal não salgou, a luz não dissipou as trevas. Pelo contrário, aconteceu o contrário. O sal ficou insípido, a luz virou trevas e o povo de Deus ficou tão desmantelado como o povo do mundo. Virou um desmantelo só. Então, a coisa foi complicada. Então, na época dos juízos, existia o que nós chamamos de ciclo vicioso do pecado e suas consequências. Então, Israel, no primeiro momento, se esquecia de Deus, caía na idolatria e em outros pecados. Aí, como consequência disso, a ira do Senhor se acendia contra Israel, e por causa disso, Deus punia Israel, permitindo, né, que Israel fosse subjugados pelos inimigos vizinhos, pelos cananeus que eles deixaram sobreviver na terra. Né? Então, Deus permitia que esses inimigos atacassem Israel e prevalecessem sobre Israel. Israel ficava subjugado e escravizado pelas essas nações vizinhas. Aí o povo, na peia, aí eles clamavam ao Senhor, né? Se arrependia, orava, pedia a Deus. Aí Deus levantava um juiz libertador e o povo era liberto. Aí o povo tinha vitória, glória a Deus e aleluia. Só que o povo voltava a pecar de novo, o povo caía de novo no pecado, voltava a praticar as mesmas obras pecaminosas, e aí Deus permitia novamente que os inimigos prevalecessem sobre Israel, e aí o povo clamava de novo, Deus dava vitória, o povo voltava a pecar e ficava, irmão, nesse ciclo vicioso do pecado. Então, isso aí aconteceu aí durante 325 anos. Então, foi o período de maior apostasia lá em Israel. Aqui nós temos um quadro, eu preparei esse quadro aí com uma sequência aqui de vários reis, né, na época aqui de vários juízes, né? Nós temos aqui Otniel, Ehud e Sangar, que estão aqui em azul, tem um período, né, de governo de cada um deles, o período da gestão de cada um deles. Nessa época, o povo que oprimia Israel, tem aqui a lista do povo que oprimia Israel. Esses três reis aqui, os três juízes, Otniel, Ehud e Sangar, são chamados pelo nosso comentarista aqui de líderes fortes na fé. Foram líderes fortes na fé. Temos aqui, Débora e Baraque. Aqui é interessante, irmãos, porque Baraque era um líder, era um homem, mas ele era um líder meio frouxo, meio devagar. E Deus teve que levantar Débora, a abelhinha aqui de Jeová, para poder botar esse homem para criar coragem. Então, Débora aqui era muito mais corajosa do que Baraque. E Baraque tinha tanto medo, era muito inseguro, precisava que Débora ajudasse ele, desse força, só confiava em Débora. Então, Deus precisou levantar Débora aí para poder ajudar Baraque durante esse período. Teve Gideão, né? Nessa época, os midianitas é quem estava oprimido em Israel. O povo estava com tanto medo dos midianitas que estava malhando trigo no lagar. Tem toda aquela prova, né, de Gideão, aquela coisa toda. Deus usou Gideão, deu vitória ao povo, né? Baraque e Gideão são considerados líderes vacilantes na fé, pelo nosso comentarista. Teve um dos filhos de Gideão, chamado Abimeleque. Depois da morte de Gideão, Abimeleque se autodeclarou rei.
né, lá, e foi uma tragédia, foi muito problema, muito sangue, muita morte, mas só durou 3 anos o reinado dele. Depois vieram outros juízes, Tola, Jair, Eli, Jefté, Sansão, Ibsã, Elon, Abdon, então teve vários outros. O comentarista chama Sansão de líder fraco na fé, junto com Abimeleque. Nessa época, os filisteus é quem estavam oprimindo Israel, né? E tem os líderes fracassados na fé, que foram os 2 levitas. Então, aqui tem as referências bíblicas e o período de tempo que cada um reinou. Com relação a esses líderes fracassados na fé, né, nesse período final do livro dos Juízes, os últimos 5 capítulos do livro de Juízes retratam os pecados nacionais mais ultrajantes da época dos juízes de Israel. Irmãos, nessa época, os líderes israelitas já não eram mais juízes, mais levitas. Olha aí o negócio. Quando o Israel estava governado pelos obreiros, quando os pastores foram reinar, quando os pastores viraram prefeito, deputado, senador, presidente, governador, ou seja, quando os obreiros da casa do Senhor se inventaram de se meter na política para governar, foi o período de maior problema lá em Israel. Porque, irmãos, pastor não é para isso. Deus levanta irmãos, irmãs, pessoas vocacionadas para a política. Pastor não é para estar metido em política. Pastor tem que estar cuidando das ovelhas, do povo, da sua chamada, da sua obra. Então, os levitas, nesse período, estavam liderando o povo. Aí, irmãos, o desmantelo foi muito grande. Os relatos do governo dos 2 levitas descrevem pecados extremos de furto, idolatria, imoralidade, homossexualismo. Então, era um desmantelo total de coisas assim mais absurdas. Né? Sacerdotes à venda, pessoas, sacerdotes sendo comprados com dinheiro. Até mesmo um levita iniciou uma guerra civil lá no meio do povo. Então, irmãos, a gente precisa ter cuidado. A gente tem que entender, irmãos, que a nossa natureza humana é carnal, pecaminosa. A nossa carne nunca se converte. Não é porque você é um bom pregador, não é porque você é um bom pastor que vai ser um bom vereador, um bom prefeito, um bom deputado, um bom governador, um bom presidente. Não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Então, a gente precisa ter cuidado com as coisas. Cada um no seu lugar, cada macaco no seu galho. Irmãos, não tem como nessa aula a gente estudar aqui na aula detalhadamente tudo detalhadamente do livro de Juízes, né? Como também dos outros, porque o tempo é muita coisa, é muita história, né? Muita história. Então, na aula a gente tem uma visão panorâmica e os detalhes maiores estão no livro. Então, para terminar, que o nosso tempo já está bem avançado, o livro de Ruth, rapidamente, o livro de Ruth, irmãos, Ruth se encaixa no período dos juízes. O livro de Ruth na Bíblia está depois de Juízes, mas o período de Ruth é dentro do período dos Juízes. Então, esse livro descreve eventos na vida de uma família israelita, lá de Belém, da Judéia, durante o tempo dos Juízes. Então, lá tinha um casal chamado Elimeleque e Noemi. Então, esse casal, por causa de uma fome, né, que estava acontecendo lá em Belém, Belém significa casa de pão, mas estava tendo fome nessa época, eles saíram lá para a terra de Moabe, para as campinas de Moabe, porque era uma terra que tinha mais recursos naturais, tinha mais verde, tinha mais água, tinha mais alimento. Então, Elimeleque e Noemi foram para lá, saíram da terra prometida, saíram de Belém, da casa de pão, e levaram consigo seus 2 filhos, Malom e Quilion. Irmãos, aqui são os nomes, o significado dos nomes dele, viu? Malom significa doente
e Quilion, destruição. Tomara que ninguém queira botar o nome dos seus filhos, nem de Malom, nem de Quilion, viu? Noemi significa agradável ou ditosa, e Elimeleque, Deus é rei. Né? E eles foram morar lá na terra de Moabe, e a gente já sabe lá, pelo Pentateuco, que os moabitas eram um povo amaldiçoado por Deus. Deus já tinha amaldiçoado os moabitas, era uma terra amaldiçoada. E lá os filhos de Elimeleque e Noemi casaram com duas moabitas, Orfa e Ruth. Orfa e Ruth. Aqui tem um mapazinho que mostra o contexto geográfico do livro de Ruth. Vamos ver aqui. Nesse mapa, olha aqui, irmãos, a terra de Moabe. A Moabe ficava, Belém. Primeiro vamos ver Belém. Está vendo aqui, ó, Belém fica perto de Jerusalém, certo? Belém fica perto de Jerusalém, aqui na Judéia, no sul de Israel. Então, eles foram para a terra de Moabe. Então, eles atravessaram isso aqui, foram para a terra de Moabe, especialmente aqui nessa região que é mais verde, que tem mais recursos naturais, que é justamente as campinas de Moabe, quando Moisés deixou o povo lá. Então, eles foram morar aqui nessa região, de Moabe. Aqui é Belém, aqui é Jerusalém. Então, Ruth, que era uma das noras de Noemi e Elimeleque, o que aconteceu, irmãos? Quando eles estavam morando lá na terra de Moabe, morreu Elimeleque. Elimeleque morreu, que era o pai de família, o chefe da família, morreu. E os dois filhos homens deles, Malom e Quilion, também morreu. Aí ficou 3 viúvas. 3 viúvas sem pensão, sem INSS, sem terra, sem nada. 3 viúvas desamparadas socialmente. Então, uma situação muito, muito difícil. Essas 3 viúvas, Noemi, que era judia, Noemi era do povo de Deus, descendente de Abraão, mas Orfa e Ruth eram moabitas. Ou seja, os filhos de Noemi e Elimeleque casaram com moças do mundo. Orfa e Ruth era moabita, era um povo amaldiçoado. Então, casaram, então está aí agora 3 viúvas, uma crente e a Noemi, e as duas, Orfa e Ruth. Só que Ruth, irmãos, era uma descrente que se converteu a Jeová. Ela era uma moabita que depois se converteu ao Senhor. Por serem soberbos e escarnecerem do povo de Israel, Deus amaldiçoou os moabitas. Pode ver lá em Sofonias, capítulo 2, versículos 8 a 10. O próprio Deus foi quem amaldiçoou os moabitas por causa da ruindade desse povo. E eles não podiam entrar na congregação do Senhor. Deuteronômio 23, 3 e 4 diz que os moabitas não podiam entrar na congregação do Senhor. Mas, irmãos, assim como a prostituta Raabe, a amaldiçoada Ruth foi alvo da graça de Deus. Por quê? Porque ela creu em Jeová. Ela se converteu ao Senhor, mesmo nascendo em um povo amaldiçoado, mas ela creu no Senhor. E quando a pessoa crê no Senhor, irmãos, as coisas velhas já passaram e agora eis que tudo se fez novo. A órfã não se converteu ao Senhor. Órfã não se converteu ao Senhor, mas a Ruth, ela se converteu ao Senhor e ela disse a Noemi, Noemi, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E Noemi disse, olha, eu vou voltar para Belém, eu vou voltar para a minha terra de origem, porque a situação está difícil, etc e tal, mas vocês ficam aqui, aqui tem os seus demais parentes, enquanto que Orfa ficou, Ruth disse, não, senhora, eu não vou abandonar a senhora é minha sogra, inclusive hoje é dia da sogra, viu? Quem é sogra aqui? E quem tem sogra aí? Liga aí para sua sogra, antes de ela dormir, dá os parabéns a ela, viu? Então, irmãs, hoje é o dia da sogra, então, Noemi era a sogra de Ruth.
E Ruth disse, o teu Deus é o meu Deus, onde você for, eu vou também contigo, e assim Ruth acompanhou Noemi, e elas voltaram para Belém, e Belém, irmãos, é a cidade de Davi. Ali Deus abençoou e providenciou um casamento abençoado lá de Ruth com Boaz, e através desta união, como descendência deles, nasceu aí Davi, lá na terceira geração, aí nasceu Davi, que foi o principal rei de Israel. Inclusive, Jesus, irmãos, é descendente tanto de Ruth como de Raabe. Observe que o nome de Ruth e Raabe aparece na genealogia de Jesus, lá em Mateus, capítulo 1, tá certo? Então, irmãos, era isso que a gente tinha para falar hoje a respeito da lição 1 e 2, livro de Josué, Juízes e Ruth. É apenas uma visão panorâmica, não tem como a gente entrar em detalhes assim, de tudo, porque é muito conteúdo. Você vai ver na sua Bíblia, esses 12 livros históricos ocupa aí pelo menos a metade aí do Antigo Testamento, tá certo? Alguma pergunta, alguma dúvida, se vocês tiverem, estamos à disposição de vocês. Perguntas, dúvidas? Ou todo mundo já foi embora ou deixou sozinho aqui? Quem está aí, diga amém. Amém. Pastor Fábio, eu não sei se está as duas ou é só uma delas também lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, que fala sobre a galeria dos... A galeria dos heróis da fé. Não estou lembrado aqui, não. Mas a gente pode dar uma olhada. Mas, com certeza, elas duas... Perdão, elas duas não. A Ruth está lá na genealogia de Jesus. Ela faz parte da genealogia de Jesus. Raabe está lá. Hebreus 11, 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, interessante, viu? A própria Bíblia faz questão de chamar a atenção que era uma meretriz. Ó. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Então, tá aí, irmão Cosme, faz menção de Raabe, lá de Jericó, Mais alguma pergunta, irmãos? Alguma colocação, alguma dúvida? Bom, senhor... Não, Massara, pode falar. Algo interessante que eu não sei nem se